4. Vivendo Buda, vivendo Cristo. Uma vida, um ensinamento. Existe uma ciência denominada Budologia, o estudo da vida do Buda. Como personagem histórico, o Buda nasceu em Kapilavastu, perto da fronteira da Índia com o Nepal. Casou-se, teve um filho, deixou o lar, praticou muitos tipos de meditação, alcançou a iluminação e partilhou o ensinamento até morrer com a idade de 80 anos. Mas existe também o Buda dentro de nós mesmos que transcende o espaço e o tempo. Trata-se do Buda vivo, do Buda da suprema realidade, aquele que transcende todas as ideias e noções e está sempre à nossa disposição. O Buda vivo não nasceu em Kapilavastu nem morreu em Kushinagara. A Cristologia é o estudo da vida de Cristo. Ao falarmos sobre Cristo, também precisamos definir se estamos nos referindo ao Jesus histórico ou ao Jesus vivo. O Jesus histórico nasceu em Belém, era filho de um carpinteiro, viajou para longe de sua terra natal, tornou-se um mestre e foi crucificado aos 33 anos de idade. O Jesus vivo é o Filho de Deus que ressuscitou e continua a viver. No cristianismo, se a pessoa não acreditar na ressurreição, não é considerada cristã. Tenho medo de que esse critério possa desestimular algumas pessoas, impedindo que elas estudem a vida de Jesus. Isso é lamentável, porque podemos apreciar Jesus Cristo tanto como uma porta para a história, quanto como um acesso ao princípio fundamental. Quando examinamos e entramos profundamente em contato com a vida e o ensinamento de Jesus, podemos penetrar a realidade de Deus. O amor, a compreensão, a coragem e a aceitação são expressões da vida de Jesus. Deus se fez conhecer através de Jesus Cristo. Tendo o Espírito Santo e o reino de Deus dentro de si, Jesus entrou em contato com o povo da sua época. Ele falou com prostitutas e cobradores de impostos e teve coragem de fazer o que era necessário para corrigir sua sociedade. Como filho de Maria e José, Jesus é o filho da mulher e do homem. Como alguém animado pela energia do Espírito Santo, ele é o Filho de Deus. Não é difícil para um budista aceitar o fato de Jesus ser ao mesmo tempo o Filho do homem e o Filho de Deus. Podemos ver a natureza da não-dualidade em Deus, o Filho e Deus, o Pai, porque sem Deus, o Pai, dentro dele, o Filho nunca poderia existir. Mas no cristianismo, Jesus é geralmente visto como o único Filho de Deus. Creio que é importante examinar profundamente cada ato e cada ensinamento de Jesus durante sua vida e usá-los como modelo para nossa prática pessoal. Jesus viveu exatamente como ele ensinou, de modo que estudar a vida de Jesus é fundamental para compreender seu ensinamento. Para mim, a vida de Jesus é seu ensinamento mais essencial, mais importante até do que a fé na ressurreição ou na eternidade. A mente alerta é o Buda. O Buda foi um ser humano que despertou e, desse modo, não mais foi restringido pelas inúmeras tribulações da vida. Mas quando alguns budistas afirmam acreditar no Buda, estão manifestando sua fé nos Budas maravilhosos e universais, e não no ensinamento ou na vida do Buda histórico. Acreditam na magnificência do Buda e sentem que isso é suficiente. Mas os exemplos da vida real de Buda e de Jesus são extremamente importantes, porque, como seres humanos, viveram de uma maneira que também podemos viver hoje. Quando lemos, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele como um pombo, podemos perceber que Jesus Cristo já estava iluminado.
Ele estava em contato com a realidade da vida, a origem da mente alerta, da sabedoria e do entendimento dentro de si, e isso o tornava diferente dos outros seres humanos. Quando ele nasceu na família de um carpinteiro, ele era o filho do homem. Quando ele abriu o coração, a porta do céu estava aberta para ele. O Espírito Santo desceu sobre ele como um pombo, e ele foi manifestado como o Filho de Deus, extremamente santo, profundo e grande. Mas o Espírito Santo não é apenas para Jesus, é para todos nós. A partir de uma perspectiva budista, quem não é filho ou filha de Deus? Muitas sementes dentro do Buda floresceram enquanto ele estava sentado debaixo da árvore Bodhi. Ele era humano, mas, ao mesmo tempo, tornou-se uma expressão do mais elevado espírito da humanidade. Quando estamos em contato com o mais elevado espírito dentro de nós, também somos um Buda, repletos do Espírito Santo, e nos tornamos extremamente tolerantes, abertos, profundos e compreensivos. Um maior número de portas para as gerações futuras. Mateus descreve o reino de Deus como semelhante a uma minúscula semente de mostarda. Isso significa que a semente do reino de Deus está dentro de nós. Se soubermos como plantar essa semente no solo úmido da nossa vida cotidiana, ela se desenvolverá e se transformará num grande arbusto no qual muitos pássaros poderão se refugiar. Não precisamos morrer para chegar aos portões do céu. Com efeito, temos de estar verdadeiramente vivos. A prática envolve tocar tão profundamente a vida que o reino de Deus se torna realidade. Não é uma questão de devoção, é uma questão de prática. O reino de Deus está disponível aqui e agora. Muitas passagens dos evangelhos corroboram esse ponto de vista. Lemos no Padre Nosso que nós não vamos ao reino de Deus, e sim que o reino de Deus vem a nós. Venha a nós o vosso reino, disse Jesus. Eu sou a porta. Ele descreve a si mesmo como a porta da salvação e da vida eterna, a porta para o reino de Deus. Como Deus, o Filho é constituído pela energia do Espírito Santo. Ele é a porta através da qual entramos no reino de Deus. O Buda também é descrito como uma porta, um mestre que nos mostra o caminho nesta vida. Essa porta especial é profundamente apreciada no budismo, porque ela nos permite ingressar na esfera da mente alerta, da bondade amorosa, da paz e da alegria. Mas disse que existem 84.000 portas do Dharma, portas de ensinamento. Se tiver a sorte de encontrar uma porta, você não estaria sendo muito budista se afirmasse que sua porta é a única porta. Com efeito, temos de abrir um número ainda maior de portas para as gerações futuras. Não devemos ter medo das portas do Dharma. Se existe algo que devemos temer, é que outras portas não sejam abertas. Seria uma lástima que nossos filhos e netos ficassem satisfeitos com as 84.000 portas já disponíveis. Cada um de nós, através da nossa prática, bondade e amor, é capaz de abrir novas portas do Dharma. A sociedade está mudando, as pessoas estão se modificando, as condições políticas e econômicas não são as mesmas da época do Buda ou de Jesus. O Buda conta conosco para que o Dharma continue a se desenvolver como um organismo vivo, não um Dharma desgastado, e sim um verdadeiro Dharmakaya, um verdadeiro corpo de ensinamento. A mãe de todos os Budas. O Buda disse que seu corpo de Dharma é mais importante do que seu corpo físico. Ele quis dizer que temos de praticar o Dharma a fim de tornar o Nirvana disponível agora para nós.
O Dharma vivo não é uma biblioteca de escrituras ou fitas de palestras inspiradoras. O Dharma vivo é a mente alerta, manifestada tanto na vida diária do Buda quanto na nossa vida cotidiana. Quando vejo você caminhando com a mente alerta, entro em contato com a paz, a alegria e a profunda presença do seu ser. Quando toma conta adequadamente dos seus irmãos, reconheço o Dharma vivo em você. Se sua mente estiver alerta, é fácil tocar o Dharmakaya. O Buda descreveu a semente da mente alerta existente em cada um de nós como o útero do Buda, Tathagata Garbha. Todos somos mães do Buda porque estamos grávidos do potencial do despertar. Se soubermos como tomar conta do nosso Buda bebê, mantendo a mente alerta em nossa vida cotidiana, um dia o iluminado se revelará a nós. Os budistas encaram o Buda como um mestre e um irmão, não como um Deus. Somos todos irmãos e irmãs do Dharma do Buda. Também dizemos que Prajna Paramita, perfeição de sabedoria, é a mãe de todos os Budas. Historicamente, no protestantismo, o lado feminino de Deus foi minimizado e Deus, o Pai, enfatizado. Mas no catolicismo, existe uma grande devoção a Maria, a Mãe de Deus. Com efeito, pai e mãe são dois aspectos da mesma realidade. O pai expressa mais o aspecto da sabedoria e do entendimento, e a mãe, o lado do amor e da compaixão. No budismo, o entendimento, prajna, é essencial para o amor, maitri. Sem compreensão, não pode haver o verdadeiro amor, e sem amor, não pode haver a verdadeira compreensão. A Filha de Deus. Disse que o Buda tem 10 nomes, e que cada um descreve uma qualidade auspiciosa. O primeiro, Tathagata, significa aquele que chegou até nós através do caminho correto, aquele que vem da maravilhosa realidade da vida e que voltará a essa maravilhosa realidade, e aquele que chegou do tal como é, permanece no tal como é e voltará ao tal como é. Tal como é um termo budista que indica a verdadeira natureza das coisas ou realidade suprema. É a substância ou essência da existência, assim como a água é a essência das ondas. À semelhança do Buda, também procedemos desse tal como é. Permanecemos nesse tal como é e voltaremos a esse tal como é. Não viemos de lugar nenhum e não há lugar algum para onde se vá. Um sutra budista nos diz que, quando as condições são suficientes, vemos as formas e, quando elas não são suficientes, não vemos as formas. Quando todas as condições estão presentes, podemos perceber os fenômenos, e assim estes nos são revelados como existentes. Mas quando uma dessas condições está ausente, não podemos perceber os mesmos fenômenos, de modo que eles não nos são revelados, e assim dizemos que não existem. Mas isso não é verdade. Em abril, por exemplo, não podemos ver girassóis ao redor de Plum Village, nossa comunidade no sudoeste da França, de modo que poderíamos dizer que os girassóis não existem. Mas os agricultores locais já plantaram milhares de sementes e, quando contemplam as colinas nuas, já veem os girassóis. Eles estão presentes. Só lhes faltam as condições do sol, do calor, da chuva e do mês de julho. O fato de não conseguirmos vê-los não significa que não existem. Do mesmo modo, dizemos que o Tathagata não vem de lugar nenhum nem vai a lugar algum. Ele procede do espaço e do tempo supremos. Se você caminhar pelos campos perto de Plum Village em abril e pedir a eles que lhe revelem a dimensão suprema da realidade, o reino de Deus, os campos serão repentinamente cobertos por belos e dourados girassóis. Quando São Francisco olhou intensamente para uma amendoeira no inverno e pediu a ela que lhe falasse sobre Deus,
a árvore cobriu-se instantaneamente de flores. O segundo nome do Buda é Arhat, aquele que merece nosso respeito e nosso apoio. O terceiro é Samyak Sambuddha, aquele que é perfeitamente iluminado. O quarto é Vidyakarana Sampanna, aquele que é contemplado com insight e conduta. O quinto é Sugata, aquele que percorreu alegremente o caminho. O sexto é Lokavidu, aquele que conhece bem o mundo. O sétimo é Anuttara Purusadamya Sarati, o insuperável líder daqueles que serão treinados e ensinados. O oitavo é Sastadeva Manusyanam, mestre dos deuses e dos seres humanos. O nono é Buda, o iluminado. O décimo é Bhagavat, o abençoado. Todas as vezes que nos refugiamos no Buda, refugiamo-nos naqueles que possuem esses 10 atributos que estão situados no âmago da natureza humana. Siddhartha não é o único Buda. Todos os seres no reino animal, vegetal e mineral são Budas em potencial. Todos encerramos essas 10 qualidades de um Buda na essência do nosso ser. Se pudermos realizar essas qualidades em nós mesmos, seremos respeitados e honrados por todas as pessoas. Considero o ritual do batismo uma maneira de reconhecer que todo ser humano, quando aberto ao Espírito Santo, é capaz de manifestar essas qualidades que também são as qualidades de ser um filho ou filha de Deus. No budismo, não fazemos referência ao pecado original, mas falamos sobre as sementes negativas que existem em todas as pessoas. Sementes de ódio, raiva, ignorância, intolerância e assim por diante. E afirmamos que essas sementes podem ser transformadas quando tocamos as qualidades de um Buda, que também são sementes dentro de nós. O pecado original pode ser transformado quando estamos em contato com o Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus e o Filho do homem. Todos somos, ao mesmo tempo, filhos de Deus e filhos de nossos pais. Isso significa que pertencemos à mesma realidade de Jesus. Estas palavras podem soar heréticas para muitos cristãos, mas acredito que os teólogos que dizem que elas não são verdadeiras devem reconsiderar sua afirmação. Jesus não é apenas nosso Senhor, mas também nosso Pai, nosso Mestre, nosso irmão e nosso eu. O único lugar onde podemos tocar Jesus e o reino de Deus é dentro de nós. Continuamos a nascer. Quando celebramos o Natal ou o nascimento do Buda, comemoramos a vinda ao mundo de uma criança muito especial. Tanto o nascimento de Jesus quanto o de Buda foram eventos fundamentais na história humana. Alguns dias depois de o Buda nascer, muitas pessoas da sua região de Kapilavastu foram visitá-lo, inclusive um velho sábio chamado Asita. Depois de contemplar o bebê Buda, Asita começou a chorar. O rei, pai do Buda, ficou alarmado. "Santo homem, por que você está chorando? Alguma desgraça vai se abater sobre meu filho?" O santo homem respondeu: "Não, Sua Majestade. O nascimento do príncipe Siddhartha é um acontecimento maravilhoso. Seu filho se tornará um importante mestre neste mundo, mas estou velho demais e não estarei aqui para ver isso. Este é o único motivo pelo qual estou chorando." A Bíblia contém uma história semelhante. 8 dias depois de nascer, o bebê Jesus foi levado ao templo para submeter-se à circuncisão. Quando um homem chamado Simeão olhou para ele, pôde ver que Jesus provocaria uma profunda mudança na vida da humanidade. Quando chegou o momento da purificação de acordo com a lei de Moisés, eles o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e ofereceram um sacrifício segundo o que está escrito na lei do Senhor, um casal de rolinhas ou 2 pombos jovens. Havia nessa época um homem em Jerusalém chamado Simeão.
Ele era religioso e devoto, esperançoso quanto à consolação de Israel, e o Espírito Santo repousava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria enquanto não visse o Messias do Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi até o templo e, quando os pais de Jesus o levaram para fazer o que era costumeiro de acordo com a lei, Simeão pegou o bebê nos braços e louvou a Deus, dizendo: Mestre, estás agora dispensando teu servo em paz, de acordo com tua palavra, pois meus olhos viram a salvação que preparaste na presença de todas as pessoas, uma luz de revelação para os gentios e de glória para teu povo, Israel. E o pai e a mãe da criança ficaram assombrados com o que estava sendo dito a respeito dela. Sempre que leio as histórias de Azita e Simeão, sinto o desejo de que cada um de nós pudesse ter sido visitado por um sábio ao nascer. O nascimento de toda criança é importante, não menos importante do que o nascimento de um Buda. Nós também somos um Buda em potencial, e continuamos a nascer a cada minuto. Nós também somos filhos de Deus e dos nossos pais. Temos de tomar um cuidado especial com cada nascimento.